O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque onde está o vosso coração, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 horas da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará numa hora inesperada, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, o mês de agosto é o mês vocacional, mês de rezarmos pelas vocações, né? A gente começa a Santa Missa sempre rezando a dezena do terço, pedindo: a messe é grande e poucos são os operários, enviai, Senhor, operários à vossa messe. Vamos pedir? A messe é grande e poucos são os operários, enviai, Senhor, operários à vossa messe. E o mês de agosto nós vamos rezar pelas vocações religiosas, pelas vocações laicas, pelas vocações dos catequistas, pelas vocações dos leigos todos. E esse final de semana agora, que estamos vivendo, é o mês de rezarmos pelas vocações ordenadas. Por isso é que a equipe de liturgia preparou esse altarzinho tão bonitinho, com os elementos que são próprios das vocações ordenadas, né? Os ordenados são quem? Os padres, os diáconos, os bispos. E aqui estão os objetos que são próprios, né? A estola do serviço, a pia do batismo, os cibórios e o cálice, o aspersório da bênção, para nós rezarmos pedindo que o Senhor envie operários à messe. E a liturgia de hoje, ela fala para a gente um pouquinho de fé,
fala para a gente da promessa de Deus, fala para a gente da vigilância, fala para a gente da celebração que nós vivemos todos os dias. E a primeira leitura é do livro da sabedoria, o povo de Deus, caminhando no deserto, rumo à terra prometida. A cada ano ia celebrava a Páscoa, celebrava cada ano, naquele caminho, naquela caminhada, esperando alcançar a terra prometida, cantando os louvores de Deus, repetindo a história da salvação. E é isso que nós vivemos, só que não nós mais a cada ano, mas nós a cada semana, a cada domingo. Quando a gente vem à Santa Missa, a gente celebra a Eucaristia, a gente canta os louvores de Deus. A gente sai da nossa casa para vir adorar a Deus na igreja, para vir dizer: eu tenho um Deus que me abençoa, que me ama, que me perdoa. E a gente vai celebrando a cada domingo até que Ele venha na segunda vinda gloriosa. A gente vai vivendo isso com a nossa fé, a fé dos cristãos, a fé dos filhos e filhas de Deus. Na segunda leitura, que é a carta aos Hebreus, o escritor sagrado, capítulo 11, para a gente ler em casa. Durante a semana, pega a Sagrada Escritura, procura lá, carta aos Hebreus, e leia o capítulo 11. É um resuminho da história da salvação, contando todas as personagens, vão sendo lembradas aí, pela fé que Abraão deixou sua casa, sua terra, sua segurança e foi em busca, pela fé que Moisés se deixou ser o líder para libertar, pela fé vai lembrando todos os personagens que viveram a fé, e vai dizendo o que é a fé. Para você, filho querido, para você que nos acompanha em casa, pelas redes sociais, o que é fé? O que é fé? Ter fé. O padre é um homem de muita fé, e o bule é um local de pouca fé. Ai, que piadinha tola. Ai, que bobice. O que é fé, né, gente? O escritor sagrado, ali em Hebreus capítulo 11, ele diz que fé é a gente já ter, já possuir algo que a gente ainda espera. É como já ter aquilo que eu ainda espero. Eu ainda não tenho, mas eu ainda estou esperando, mas é como que eu já possuo isso. Às vezes a gente fica doentinho e a gente já crê na recuperação, a gente já possui aquilo que a gente que se recuperam mais rapidamente, entre aqueles que saem do hospital com saúde, o número dos que têm fé é muito maior do que os do que não têm fé. Entra no hospital uma pessoa que é cristã, católica, que acredita em Deus, que vem na missa. Entra no hospital uma pessoa que não tem fé nenhuma. Aquele que vai com fé, ele sai antes, fica menos tempo no hospital, recupera, volta para casa com saúde. Porque fé é isso, eu creio em Deus, creio que Deus vai me curar, eu já começo a viver aquilo que eu ainda não tenho, eu creio que eu vou ser feliz, então já começo a ser feliz hoje. A fé é isso, e a nossa fé, ela faz a gente crer naquilo que a gente não tem, mas que já é uma herança que Deus deixou para nós, que é a herança da vida eterna, a herança da ressurreição. Como que começa o evangelho de hoje? É o capítulo 12 de Lucas. Só que a gente lê a partir do versículo 30 e poucos de Lucas. Então, essa fala é a fala conclusiva da primeira parte do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E Jesus termina essa fase, primeira parte do capítulo 12 de Lucas, dizendo isso: não tenhais medo, pequenino rebanho, porque Deus dá para você o reino eterno. Ele começa dizendo: não tenhais medo. No capítulo 12, ele vai dizendo, né? Por que temer aquele que tira a vida do teu corpo, mas não pode matar a tua alma?
E aqui ele diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, porque Deus te dá a salvação e a vida eterna. Primeiro, um gesto, é uma fala carinhosa de Jesus, né? Não tenhais medo, pequenino rebanho. É uma fala de carinho, pequenino rebanho. Nós somos poucos, somos pequeninos, somos frágeis, mas a gente não deve ter medo, porque Deus já deixou para a gente a herança da ressurreição e da vida eterna. Agora, é óbvio, nós devemos nos empenhar para sermos dignos de receber essa herança. Outro dia eu já comparei aqui, né? Imagina, alguém morre e deixa para você uma herança enorme, casas, prédios, apartamentos, bancos, indústrias, tudo no seu nome, é tudo seu. O testamento já está feito, o dono já faleceu, está tudo no teu nome. Para você receber, você precisa constituir um advogado, precisa ir no cartório, precisa assinar documentos, precisa reconhecer firma, tem que fazer a sua parte, para tomar parte na herança que já é sua. A ressurreição, a vida eterna já é sua. Agora nós temos que fazer a nossa parte, para termos direito a essa herança que já está no nosso nome. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Também quando o Senhor diz não tenhais medo, é algo que também tem que tocar o nosso coração, porque várias vezes na Escritura Sagrada o Senhor nos dá esse recado: não tenhais medo. Ele também quer nos libertar dos nossos medos. O medo é uma característica da condição humana. Todo mundo tem medo. Até as criancinhas têm medo de algumas coisas. Outro dia eu vi uma criancinha que, sabe aquela mãe que para mandar a criança ficar quietinha diz assim: olha, ali vem o padre, hein? Olha, o padre vai te pegar. Aí a criancinha cresce com medo de padre. Não pode ver um padre que ela já corre, lá vem o padre. Tem criança que tem medo de padre. Os jovens têm os seus medos próprios da juventude, os adolescentes, os medos próprios da adolescência. Os adultos têm os medos próprios da fase, os idosos têm seus medos. Todos nós temos os nossos medos. Mas assim como o Senhor quer nos curar dos nossos pecados, também quer nos curar dos nossos medos. Não tenhais medo. Quem crê em Deus tem que avançar. Como é que a gente faz para curar os nossos medos? Quando a gente está num lugar muito escuro, né? Luzes apagadas, e a gente está assim meio sozinho, e daí bate um ventinho e um galhinho de árvore, e a gente, ai, é o monstro do Lago Ness. Como é que a gente dissipa esse medo? Acendendo a luz, traz luz e ilumina o ambiente, o medo se dissipa. Como é que a gente assusta o nosso medo, afugenta o nosso medo? Trazendo luz, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo. Como é que a gente cura as nossas chagas, as nossas mazelas, os nossos machucados? Indo ao nosso médico. Fraturei o joelho, vou lá no ortopedista para ele arrumar. A gente vai ao médico e apresenta ao médico aquela nossa chaga. Então, como é que a gente é curado dos nossos medos? Apresentando ao médico nossa chaga. No comecinho da missa, todas as missas, a gente apresenta a Deus os nossos pecados, faz o exame da nossa consciência e pede para Deus perdão. Quando a gente busca o padre para o sacramento da confissão, a gente vai apresentar ao padre as nossas faltas, os nossos erros, para que o padre nos dê em nome da igreja absolvição e Deus nos perdoe de todo o pecado, para curar o nosso coração dos nossos pecados. Então, que a gente tenha coragem também de confessar a Deus os nossos medos, abrir para Deus o coração, dizer para Deus do que eu tenho medo, pedir que Deus me cure dos meus medos. Muitas coisas, filhos amados, a gente pode e deve partilhar com os nossos amigos, com pessoas que a gente confia, mas algumas coisas a gente deve dizer só para Deus. Nem sempre a outra pessoa está preparada para ouvir uma confissão minha. Nem sempre ela está preparada para dar um conselho muito correto. É preciso que eu tenha confiança no meu Deus. Apresente a Deus também os meus medos, porque Deus quer dizer para mim e para você: não tenhais medo. Que a gente tenha essa coragem de viver pela fé,
a coragem de crescer na fé. E que a gente saiba apresentar a Deus também as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas inseguranças, para que o Senhor nos cure de todo medo. Não tenhais medo, pequenino rebanho. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.